Crescer pode ser algo simples. Pelo menos é a impressão que dá quando conversamos com Marcelo Farrell, diretor-geral da rede de lanchonetes Bob's. Nosso convidado explica a fórmula utilizada para direcionar todo o crescimento da rede, que em 2015 prevê abrir 130 novas unidades. Você vai ver como duas variáveis simples, como o desempenho do ponto de venda e do franqueado, sinalizam os caminhos do crescimento. Vale assistir. Marcelo, obrigado pela oportunidade da entrevista. O Bob's, ele tem uma peculiaridade na maneira que ele avalia os pontos, as operações, o desempenho das unidades, que leva em consideração a qualidade do ponto e também a qualidade da operação. É uma matriz simples, mas eu gostaria muito que você explicasse, porque parece que dá muito certo. Bom, dá muito certo, e ela surgiu de uma grande preocupação nossa, né? O Bob's ele vem crescendo a uma taxa anual assim, bastante alta, acima de 15%. Nos últimos anos chegou a bater 17% ao ano. Então isso é um desafio muito grande para a gente, porque na medida que a rede cresce, você tem que ir na mesma proporção prestar um serviço de consultoria ao sistema de franquia, né, aos seus franqueados, de forma a garantir que eles tenham sucesso e consigam, de uma forma sustentável, representar esse crescimento, representar a nossa marca, enfim, o resultado. E do que é que consiste essa matriz? Como é que ela funciona? Ela funciona de uma forma muito simples, olhando, como você falou, dois parâmetros básicos. Um é a localização do ponto de vendas, né? E a outra é o nível operacional, a qualidade operacional daquele ponto de vendas. Quando a gente olha a localização, tem dois parâmetros que são muito claros. O primeiro é inerente à área de consumo, ou à trade area, como a gente chama, né? Como se existe um fluxo de pessoas, se existe, no caso de um drive-thru, por exemplo, um fluxo de veículos e por aí vai. Então, é a característica daquela área de consumo. Uhum. E o segundo ponto, ainda em relação à localização, é aonde o ponto de vendas está dentro daquela área de consumo. Você pode estar numa região fantástica, de um movimento enorme, mas a loja numa rua sem saída no final da rua. Mas vocês contam só quantidade de pessoas, então? E a fluxo? gente faz contagem de pessoas, né? Como eu te falei, a depender de sendo uma loja de rua com serviço de drive-thru, fluxo de automóveis, isso em diversos momentos do dia, diversos momentos dos dias da semana. E poder aquisitivo? Poder aquisitivo também impacta, sem dúvida nenhuma. Mas eu te diria que no nosso negócio, nos últimos tempos, né, com o Brasil numa condição extremamente agradável e as classes C, D e E, né, num processo crescente de consumo, eu confesso que a gente deixou um pouquinho de lado essa questão do poder aquisitivo no nosso negócio. Tá, isso na matriz é a questão do ponto. Do ponto, que é o eixo horizontal, vamos dizer assim. Depois tem a parte, vamos chamar de eixo vertical, que é a qualidade da operação. A qualidade da operação ela é afetada por dois pontos importantes. O primeiro é a infraestrutura do ponto de vendas, ou seja, se a loja está bem arrumada, aparência agradável, se o ar-condicionado funciona, o sistema de exaustão está ok, né? Enfim, a infraestrutura, os equipamentos estão ok. E o segundo é o operador propriamente dito, né? Que aí sim é o nosso franqueado. Então são 4 quadrantes, pelo que dá para entender, né? Isso é um diagnóstico. Isso é um diagnóstico. Tá. A partir desse diagnóstico, o que é que vocês fazem? Olhando, imaginando essa matriz, né? Esse quadrante aqui da direita superior seria um bom ponto. Isso quer dizer que está numa área de influência legal e dentro da área de influência a localização é capaz de capturar todo o fluxo daquela região. Certo. E do ponto de vista operacional ele tem uma loja adequada com toda a sua infraestrutura, manifestação visual ok e uma qualidade da operação em si ok. Então seria uma matriz quadrante superior do lado direito. Nesse caso é muito mais um trabalho de manutenção. Então o consultor de campo ele tem lá claramente toda a sua rede segmentada dentro desses quadrantes e para cada um desses quadrantes a gente tem um remédio a aplicar. Certo. O quadrante ok significa manter
e estar sempre atento às oportunidades de expansão para esse franqueado. Porque, normalmente, por ele estar num quadrante privilegiado, ele é um cara que tem uma rentabilidade superior, ele é capaz de fazer uma reserva, ou seja, a sua capacidade financeira normalmente é boa ou se torna boa com muito pouco tempo. Claro. Então, esse cara, ele é capaz de expandir e está pronto para expandir. Né? Esse quadrante pior, extremo, né? Onde o location é ruim e as condições de operação também são ruins, é preciso de um tratamento mais rigoroso, até para ter um diagnóstico mais claro de que se vale ou não a pena dar continuidade a esse negócio. Mas esse é o que tem vocação a parar de operar, não é? Que tem, toda a rede tem um processo natural de purificação. Né? Eu acho que todo franqueador tem que conviver bem com essa questão. Eu acho que fechar uma loja não é bicho de sete cabeças. Né? O ruim é você manter um franqueado que deu a sua vida por aquele negócio e as condições daquele negócio não estão sendo favoráveis a fazê-lo crescer. Isso é que é muito ruim. E a gente tem que estar sempre preocupado com a posição do franqueado. Então, onde existem as maiores oportunidades para o trabalho do consultor de campo, normalmente são nesses dois quadrantes que restam. Né? Ou nesse aqui, onde a qualidade do ponto, as condições do ponto são muito favoráveis, mas a operação é ruim. E aí, nesse caso, a gente tem que buscar capacitar aquela operação, seja fazendo uma reforma para rever a infraestrutura, a manifestação visual, ou até mesmo capacitar o operador. Né? E aí exige um foco e um esforço específico. Ou esse quadrante aqui, onde a capacidade operacional é alta, mas o ponto é ruim. É que não está respondendo. Né? Aí não tem o que fazer. É exatamente relocalizar para um lugar. Ou seja, tirar aquela pessoa do ponto e colocar em outro. Tirar o ponto tirá-la daquele ponto e colocar em outra loja, em outro ponto. Isso. E como é que isso se reflete no final no resultado de cada uma das operações? Não, perfeito. Acho que esse é a conclusão de todo esse arcabouço, né? A ideia é que a gente tenha, primeiro, né, o nosso pessoal de campo entendendo com clareza essa matriz e construindo essa matriz, ele vai ser muito mais capaz de aplicar todas as ferramentas que nós, como franqueadores, desenvolvemos para atender o nosso time de campo e, logicamente, consequentemente, o franqueado. Né? Então, existe um pacote de ações para cada um desses quadrantes. Nós desenvolvemos também um conjunto de ferramentas em dois portais, que a gente chama Portal de Excelência Operacional e Portal de Treinamento. Isso é para qualificar o consultor ou o operador? O operador. O consultor vai sacar dessas soluções para ajudá-lo no dia a dia de aplicar esses diferentes remédios para cada um desses quadrantes. Né? Então, tem um processo bem estruturado. Esses portais eles permitem que o franqueado eles façam com alguma frequência um raio-x do seu negócio, né, de uma forma muito tem diagnóstico intuitiva. Tem um diagnóstico. Certo. Né, que ele e é vai auto-aplicado? Auto-aplicado. Isso faz com que haja um incentivo ao franqueado se aproximar mais do dia a dia da operação dele, porque ele tem uma ferramenta muito simples. Ele pega um tablet, ele entra ali com a senha dele e ele vai seguindo um checklist que vai fazer um roteiro de inspeção. E ali, ele identificando, né, os gaps, no final desse roteiro, a ferramenta já imprime ou disponibiliza um plano de ação para cada um dos gaps. E isso facilita muito o trabalho do consultor. Sem dúvida. Porque quando o consultor chega a maior parte do tempo dele é para analisar aqueles gaps e discutir esse plano de ação e executar esse plano de ação com o franqueado. Né? Certo. Ele não tem uma figura de um auditor, ele é um consultor. Né?
E desde quando vocês têm essas ferramentas e qual foi o reflexo do uso dessas ferramentas na rentabilidade de cada uma das operações? Muito bacana a pergunta e eu vou, se você me permitir, dividir ela em duas partes. Claro. A gente mede o reflexo disso de duas formas. Primeiro, a satisfação da rede. Né? Eu acho que não tem demonstração melhor do que um crescente índice de satisfação do franqueado em relação ao franqueador. E aí a gente usa com muita seriedade, né, todo o output do prêmio de excelência em franchising fornecido pela ABF. Né? O selo de excelência tem por trás um pacote que vai desde a medição do grau de satisfação dos franqueados em relação ao franqueador, que é a pesquisa anual, até uma chancela que é importante, obviamente. Que é o selo, né? Que é o selo, né? Então, é com muita satisfação que a gente vem apurando índices cada vez mais superiores, melhores a cada ano nessa pesquisa da ABF. Então, isso é uma demonstração muito clara de que o nosso franqueado ele está muito feliz com a consultoria, com a prestação, com o suporte que o franqueador dá. E a segunda demonstração clara, né, é como você falou, é o resultado efetivo daquele franqueado, né, que se reflete na sua motivação, na sua satisfação econômica em relação ao negócio, na sua motivação por crescer. Né? É o retorno. Né? Certo. E, logicamente, que existe também um trabalho dessa consultoria de campo muito nessa linha. É muito importante que a gente faça com que o franqueado, no final de cada período mensal, ele construa o seu DRE, ele analise cada linha que compõe esse DRE, e que, obviamente, também aplique todos os remédios necessários para melhorar cada vez mais os índices. E vocês fornecem esse remédio também? A gente faz esse trabalho de consultoria financeira. O consultor ele senta com o franqueado, analisa o DRE e traz, obviamente, como benchmark os níveis de performance de cada linha médios do sistema. Então, é um indicador importante para ele. Para a gente terminar, Marcelo, eu queria que você me dissesse o seguinte, você iniciou a entrevista falando que vocês vêm num ritmo de crescimento acelerado, acima Sim. de 15%, até você falou, Sim. em 2014, né? Ou 2013? Para ser preciso, 2014 e 2013 foi 17%, 17%. mas uma média de 15% nos últimos 5 anos. Você acredita num crescimento nessa velocidade? Porque também a rede vai crescendo, né? E isso vira geométrico, né? E vocês acreditam num volume de crescimento desse nível e por quanto tempo? É uma excelente pergunta, né? Lá no Bob's, a gente costuma dizer que o nosso grupo, especialmente o grupo de operações, né, que tem uma relação muito próxima com o franqueado, ele está proibido de assistir jornais, noticiários, ler jornal, nada contra a mídia, mas é ter sempre em mente um pensamento positivo em relação a qualquer que seja o momento, né? Eu acho que se a economia está mais aquecida, você tem a ascensão das classes sociais, se ela está menos, crescem as oportunidades. A gente acredita que tem muito espaço ainda no Brasil. O Brasil é um país de dimensões absurdas, né? E o que a gente procura fazer sempre é olhar o nosso modelo de negócio de forma a conseguir estar e penetrar cada vez mais em cidades menores, né? Na medida que a gente tenha diversos formatos de loja, com um mix de produto extremamente bem balanceado do ponto de vista econômico e de satisfação do consumidor, e aí o Bob's eu acho que tem uma vantagem competitiva grande, porque nós somos uma empresa de hambúrguer, uma hamburgueria, né, que tem um peso grande em hambúrguer, mas ao mesmo tempo temos uma fortaleza na linha de gelados, especialmente o milkshake. Os milkshakes. E isso traz um equilíbrio não só da rentabilidade do negócio, mas como uma venda mais bem distribuída ao longo do dia. A gente procura moldar e a gente vem conseguindo penetrar em cidades cada vez menores e criando novos mercados. E pelo que eu
conheço um pouco do nosso planejamento estratégico, tem aí muitos anos para a gente se divertir. Crescer a esses passos largos. Não tenho dúvida disso. Então é para o interior mesmo. É para o interior. Marcelo. Sem, obviamente, abandonar os grandes centros, mas esse caminho... Esses são obrigatórios, né? São obrigatórios. Marcelo, obrigado pela entrevista. Prazer enorme. Esse foi mais um Bastidores do Franchising. Nós falamos sobre expansão de redes, sobre o Bob's, sobre estratégia, sobre avaliação de franqueados.